Olá, queridos, muito obrigado por estar aqui nesse vídeo abençoado. Todos os dias estamos aqui com devocionais, mas hoje eu tenho um tema especial aqui para falar com você. Como você viu aí, né, na introdução, no tema desse vídeo, é um vídeo acerca de batalha espiritual, algo que eu presenciei, que eu vivi e que eu gostaria de compartilhar com você, porque eu sei que isso é algo muito poderoso, algo muito forte. E para parafrasear esse vídeo, eu gostaria de trazer um versículo antes de começar a falar o que aconteceu, o que eu vi. Eu gostaria de fazer uma leitura de alguns versículos só para você entender o quanto isso é real, o quanto isso é forte, e a Bíblia ela já nos explica o que está acontecendo. Então eu convido você a abrir sua Bíblia ou então acompanhar. Eu vou colocar aqui no visor melhor para você acompanhar juntamente comigo o que está escrito aqui no livro de Efésios 6, 12 e 13, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, esta é a palavra que eu vos trago aqui para que você possa compreender esse mistério que aconteceu, que eu pude observar. Eu sei que você vai ser bastante impactado através dessa experiência que eu tive. E já para introduzir, eu gostaria que você entendesse que através dessa palavra nós entendemos que no mundo espiritual existem hierarquias malignas também. No mundo espiritual existem seres malignos e eles trabalham por hierarquia. Assim como nós temos autoridades aqui no mundo físico, né? Nós temos vereadores, temos prefeitos, temos juízes, temos, enfim, na política, no judiciário, nós temos o que? Autoridades. E no mundo espiritual também existe isso. E a maldade, ela é muito organizada no mundo espiritual. É algo que nós não vemos, mas que recebemos, infelizmente, uma influência dessa organização espiritual da maldade que existe. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra as potestades, e aí ele vai listando uma hierarquia de seres espirituais malignos que infelizmente atuam para destruir, atormentar a vida das pessoas e levar as pessoas ao inferno. E essa legalidade de uma influência no nosso mundo físico é simplesmente algo que foi aberto lá com Adão ainda, lá no Éden, quando o homem aceita o pecado entrar no mundo. É tanto que na Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, a gente percebe uma ocorrência no mundo espiritual muito forte. Daniel precisava de uma resposta, e o anjo que ia trazer a mensagem a Daniel, ele fica ali preso nas regiões celestiais, ali com o príncipe da Pérsia, né, ali, e ali simplesmente o que acontece é que o anjo fica preso ali, e aí tem que vir outro anjo, que é Miguel, e ele luta contra aqueles que estavam ali segurando o anjo, e aí o anjo vem e traz a resposta a Daniel. Portanto, existe isso no mundo espiritual, e isso é muito real, é muito forte. E essas influências que acontecem no mundo espiritual, elas tocam a vida de muitas pessoas, países, nações, enfim. E é por isso que nós observamos, muitas das vezes, percebemos que há uma influência maligna muito forte em regiões específicas. Percebemos que existem países que são muito impactados por forças malignas espirituais que geram pobreza, geram corrupção, geram diversos problemas para aquele lugar. Isso é alguma influência espiritual maligna que está sobre aquele lugar. E baseado em tudo isso, eu percebi ao longo dos tempos que todas as vezes que eu viajo para pregar em outra cidade, em outra localidade, e não só também em outras cidades, mas até mesmo numa cidade existem áreas que têm uma influência, mas eu quero falar de cidades. Eu já cheguei em cidades que eu percebia que havia algo diferente naquele ambiente. E aí a gente vai conversar com as pessoas que moram ali e elas falam que a cidade tem um problema específico em alguma determinada área. E aí eu me lembro também que certa vez eu fui numa cidade, fui pregar, e aí quando eu estava ali pregando, tratando, conversando com as pessoas, né, orando, cuidando de pessoas, eu vi muitos relatos. E aí eu percebi que numa cidade específica havia muitos relatos voltados para essa questão da prostituição, né, de tantos problemas familiares voltados para essa área sexual, e era muita coisa podre que eu sabia, né, e coisas assim horríveis. E eu sabia que aquela cidade tinha tantos problemas porque havia um espírito maligno,
algo no mundo espiritual muito forte que estava gerando esse problema dentro daquele município, dentro daquela cidade. É tanto que a gente já ia em outros lugares e percebia também outra influência maligna. Portanto, as influências malignas, eles trabalham em hierarquia e eles cuidam de territórios, e isso é muito perigoso como eles agem. Por isso nós temos que ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas para que nós não possamos ser atingidos por essas forças espirituais malignas. Porque essas forças espirituais, elas simplesmente impactam em uma sociedade. Eu já vi cidades que têm problema de urbanização, algo muito forte. São cidades destruídas, são cidades que não possuem nada ali dentro da urbanização. É uma influência maligna que há ali, que toca muitas das vezes a questão da corrupção, é outra influência maligna, a corrupção, a prostituição, espíritos de morte, espíritos de destruição, tantas coisas que influenciam de uma maneira negativa, e todos aqueles que estão ali fracos espiritualmente são tocados, são influenciados por esses espíritos malignos, e eles acabam sendo agentes ali, marionetes daqueles espíritos malignos que estão atuando naquela região. Eu lembro que quando eu morava na cidade de Lábrea, eu lembro que o meu pastor na época, que era o pastor Ezequias Brito, eu lembro que em um dado momento ele trava uma batalha espiritual muito forte. Naquela época existia uma violência muito grande, as pessoas se matavam muito, né, com faca nos bares, era uma loucura. Sempre tinha uma ocorrência, a cidade é pequena, e sempre alguém, de vez em quando a gente sabia de que alguém estava bêbado e matou o outro, e aquilo ali era assustador para uma cidade pequena. E aí eu lembro também que as ruas principais da cidade, elas tinham muitos buracos, não eram bem cuidadas. A cidade, às vezes a gente percebia assim que havia um descaso na questão da urbanização naquela cidade. E aí o pastor na época ele fazia algumas consagrações fortes para abençoar a cidade juntamente com a igreja. E aí eu lembro que em um momento como esse, ele passou 3 dias, ele ficava trancado num quarto, orando e buscando a Deus. E aí eu lembro que numa ocasião dessa ele conta um testemunho de que ele travou uma batalha contra um demônio aparece ali, e quando aquele demônio se apresenta para ele, ele fala: olha, você está lutando contra mim, o demônio fala, e eu vou sair, eu não vou agir, mas eu quero te dizer que está em ti é o que tem autoridade, por isso que eu vou sair. E aí aquele demônio ia embora, e ele conta que foi muito assustador. Naquele momento ele simplesmente paralisa ali, e ele fica só ouvindo. E aquele demônio, ele sai por conta da autoridade do Senhor Jesus que estava na vida do pastor, que repreende, e com o poder de Deus não existe espírito maligno algum que possa resistir. Então a gente percebeu que a partir daquele momento houve ali uma diminuição, praticamente acaba naquela época aquela ação de violência que estava muito forte, pessoas matando outras pessoas e tanta coisa ruim que estava acontecendo na cidade naquela época. E aí também, em decorrência disso, dessa mudança, né, desse impacto espiritual positivo, as ruas, né, começaram a ser asfaltadas, né, o poder público começou a olhar com um olhar diferente, né, começou a olhar a cidade, preparar, cuidar, e a gente percebeu que a cidade ficou mais bonita e diminuiu esses casos de violência. E eu não sei como é que está hoje lá, porque depois de uns anos eu saí da cidade e eu não sei como é que está, porque essas coisas elas acontecem assim, mas existe um momento em que se a igreja, se o povo forte espiritualmente não vigiar, esses demônios eles podem voltar a atuar nesses lugares. Portanto, nós temos que estar vigiando constantemente. Mas essa foi assim uma experiência que eu tive ali perto, foi algo tremendo que eu vi acontecer ali naquela cidade. E essas forças malignas espirituais, essas autoridades, elas só perdem força quando há um avivamento. Quando há um avivamento através de uma igreja, um povo que ora, ou um avivamento através de uma pessoa que busca a Deus, que influencia outras pessoas a buscar a Deus, que atrai a glória de Deus para aquele ambiente. E simplesmente quando a glória de Deus está sobre alguém ou sobre uma igreja, essa força espiritual da maldade, ela simplesmente enfraquece. É como a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, quando nós temos o avivamento do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, toda essa esfera espiritual da maldade, ela enfraquece, porque a glória de Deus é muito mais poderosa e eles não resistem à presença de Deus. É tanto que ao longo da minha vida eu li muitos livros sobre avivamentos, e toda vez que acontece um avivamento em uma determinada cidade, um avivamento real e genuíno, a gente percebe
que há uma diferença no ambiente, a gente percebe que algo novo acontece. Eu li um livro certa vez que aconteceu um avivamento em uma cidade na Europa e aquela cidade passou vários anos sem ter festas, sem ter homicídios, enfim, simplesmente porque passou um avivamento ali e essa força espiritual da maldade, essas organizações espirituais da maldade, elas enfraquecem quando há um avivamento, quando há algo de Deus. E você percebe que todos os países da Europa que passaram por grandes avivamentos foram países que simplesmente tinham uma taxa zero de violência e de tantos outros problemas como corrupção e outros problemas que afetam a humanidade. A gente percebe, por exemplo, também nos Estados Unidos, que foi um país que foi criado ali por cristãos lá no início, e a gente percebe um país próspero, um país abençoado, que infelizmente hoje tem passado por um distanciamento da presença de Deus, mas nós não podemos negar que os Estados Unidos foi um país que cresceu na presença de Deus, que evoluiu ali na presença de Deus. Foi um país que a gente pode observar que tem números baixíssimos de corrupção, de violência, e simplesmente por conta da presença de Deus que iniciou esse país através de um avivamento. E no texto de Efésios, que a gente acabou de meditar aqui no início do vídeo, fala que nós temos que nos manter firmes. Manter firmes significa que nós temos que nos manter vigilantes, porque se acontece um avivamento e as influências espirituais da maldade vão embora, eu tenho que me manter firme ali, porque se eu saio, eles dominam novamente. Isso acontece em territórios, isso acontece em pessoas, em casas, em lares. Existem forças malignas que querem atuar dentro da sua casa, querem atuar dentro da sua vida. Portanto, você tem que repreender tudo isso, buscar a presença do Senhor Jesus, aceitar Jesus na sua vida, consagrar a sua vida ao Senhor Jesus, e tudo isso, toda essa influência maligna, ela vai cair por terra e você vai triunfar. Você vai perceber que a sua vida está mais leve, a sua visão quando eu digo a sua visão espiritual, ela vai estar melhor, a sua vida vai melhorar 100%, porque você não está mais debaixo de influências malignas. Então é isso, queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ore pela sua cidade, ore pela sua vida, ore pela sua casa, ore pela sua família. Cubra espiritualmente através de oração. Peça para que o Senhor ele possa proteger a tua casa, a tua família, a tua cidade, e que você não receba influências malignas, nem você, nem ninguém da sua família. Pregue a palavra do Senhor Jesus para a sua família. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração, e eu sei que grandes coisas vão acontecer. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de deixar aí o seu like, e também, se você não é inscrito, inscreva-se para mais conteúdos como esse. Temos devocionais diários aqui todo dia para abençoar a sua vida também. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo conteúdo, até o nosso próximo vídeo.